E algumas vezes a gente vem na quarta-feira na igreja, pastor, ore pela minha espiritualidade. Irmãos, orem pela minha espiritualidade. Talvez nós devêssemos mudar esse pedido e dizer assim, por favor, ore para eu sair de frente da televisão. Ore para eu sair da frente dos seriados. Ore para eu sair da frente das novelas. Ore para eu deixar de assistir filmes. Porque daí a minha espiritualidade vai o quê? Vai crescer. É fácil esse tema? Fácil de apresentar? Vocês não sabem como foi minha angústia essa semana. Por que eu apresento esse tema para a minha igreja? Querido, Jesus está voltando. Se nós não tivermos uma mudança de pensamento, nós estaremos perdidos. Algumas vezes vem para mim assim, pastor, qual é o problema? Não tem problema ir no cinema, ou isso, aquilo, outro. Com esse estudo bíblico que nós estamos tendo hoje aqui, eu diria, queridos, não é nem no cinema, nem em casa. E Ellen White diz mais. Isso cria uma agitação nociva, essas histórias tolas, contos ociosos, ficção, cria uma agitação nociva, exalta a imaginação e incapacita a mente para a utilidade e afasta a pessoa do quê? Da oração e a desqualifica para o exercício espiritual. Uau! Não são palavras minhas. Não são palavras minhas, não sou eu quem está dizendo. Sabe, talvez você esteja se sentindo um inútil espiritualmente falando. Aqui está a resposta no texto. Talvez você esteja pensando assim, pastor, parece que a minha oração não passa do teto. Sim, você tem alimentado a sua mente com histórias tolas, contos ociosos, ficção, e você tem sido desqualificado para qualquer exercício espiritual. Você não consegue mais orar, tem sido afastado da oração. Aí eu penso com você o seguinte, nós temos uma igreja que temos que nos unir para salvar. E essa união para nos salvar só irá acontecer quando nós estivermos unidos primeiro a Deus. De todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém? Então Deus vai operar um milagre. Oh, filhos e filhas de Deus, Deus está pronto para operar o milagre, nós só precisamos crer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar uma decisão. Uma das maiores razões por que vocês têm tão pouca disposição de chegar mais perto de Deus mediante a oração, é se haver incapacitado para essa sagrada obra, por meio da leitura de histórias fascinantes, as quais têm estimulado a imaginação e despertado o que é a igreja? Paixões profanas. A palavra de Deus se torna desagradável. A hora de oração é esquecida. E a menos, porém, que se quebre o quê? O que é um encanto? É uma magia, um feitiço demoníaco. A menos que esse feitiço demoníaco seja quebrado, hão de em breve compreender que a porção do transgressor é a parte que lhes cabe a eles. Por que cada ano que passa tem sido mais difícil pregar a Bíblia? Sabe, pense num pastor jovem. Para ser um pastor dos jovens hoje, o camarada quase tem que ser um malabarista, né? Ele tem que vir na frente do púlpito e fazer tudo, e luz, e tudo mais. Por quê? Porque a mente está tão excitada que não tem mais vontade nas coisas do céu. Faz sentido ou não? E quando alguém vem à frente para pregar a palavra de Deus, isso não... Esse encanto tem que ser quebrado. Ellen White diz, se fosse possível eliminar uma grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. Romances,
contos banais e excitantes, e até mesmo os livros chamados de quê? Novelas religiosas. Obras nas quais o autor incorpora uma história, ou mesmo uma lição moral. Não, pastor, eu vou assistir isso que é uma lição moral. Ela é o quê? São o quê essas? São uma desgraça para os leitores ou para aqueles que assistem. Ai, pastor, minha vida está uma desgraça, eu não sei mais o que eu faço, isso, aquilo, outro. Pois você tem alimentado a sua mente com esse tipo de coisa. Não sou eu quem diz, mas o Espírito de Profecia diz. Sua vida vai ser uma desgraça. Na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angelicais, as mais eficazes para enganar e seduzir. E alguém pode dizer assim, não, pastor, isso não tem nada a ver. Eu sou adventista de berço, eu conheço a Deus há tanto tempo, eu leio, eu conheço o Espírito de Profecia, eu dou estudo bíblico, eu sou pregador, eu isso, eu aquilo outro, nada disso me afeta, eu assisto e eu tenho um filtro dentro de mim, porque eu consigo separar o bom e do ruim. Mas bom, se é esse o teu pensamento, olha o que diz o Espírito de Profecia, não eu. O que diz o texto? Diz para mim, igreja. Ninguém, vamos ler juntos? Ninguém está tão firme nos princípios corretos. Ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Quantos podem estar seguros? Ninguém. Ninguém.